nós temos esse nome para o nosso culto da Sexta-feira Santa. Foi por amor, foi por você. E isso para nós é uma verdade tremenda que muitas vezes nós não temos a dimensão, temos a profundidade do que significa essa paixão de Cristo e essa morte na cruz. É claro que 2000 anos depois, quando a gente fala de uma morte na cruz, a gente não tem essa referência, né? O que é uma morte na cruz? A gente não tem isso nos nossos tempos, mas eu gostaria de mostrar uma imagem para vocês, e eu não gostaria de assustá-los, mas uma imagem que eu vi rodando aí no Instagram, não sei quantos viram e leram um texto que acompanhava essa imagem, e é uma imagem que mostra como ficava alguém condenado à morte na cruz, depois de ser flagelado, de ser açoitado, de ser torturado. Eu quero ler um texto com você. O texto, a autoria é Ramon Serrano. Eu não o conheço, mas é um texto muito interessante. Ele diz assim: tempos atrás, li um artigo científico sobre a morte de Jesus, publicado em 1986, em uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo. Ele coloca o nome da revista aqui. O artigo é intitulado Sobre a Morte Física de Jesus Cristo. Nele, os autores demonstram como o processo de açoitamento romano era terrivelmente cruel. São descritos detalhes técnicos que, juntamente com a narrativa bíblica, fornecem um panorama completo de todo esse processo, desde o julgamento até a morte na cruz. Após ser julgado, Jesus foi açoitado violentamente com um chicote de couro, com pequenas bolas de ferro nas pontas e ossos pontiagudos. As bolas de ferro causavam ferimentos internos e os ossos dilaceravam a carne, expondo a musculatura esquelética e causando grande perda de sangue, o que provavelmente o deixou em um estado pré-choque. Após severa flagelação, Jesus foi zombado, cuspido e obrigado a carregar a própria cruz até o Gólgota. Durante a crucificação, o acusado era jogado sobre a cruz no chão e pregado com pregos de até 18 centímetros de comprimento nos pulsos e nos pés. A crucificação era um processo que produzia intensa dor e causava uma morte lenta e sufocante. Respirar era algo extremamente doloroso. A cada respiração, Jesus tinha que elevar as costas em carne viva, arrastando-a na madeira e apoiando todo o peso nos pés que estavam pregados. Fato que aumentava a perda de sangue e causava dores terríveis. Analisando somente o sofrimento físico de Jesus, percebemos o quão terrível deve ter sido suportar tudo isso. Estresse intenso, noites sem dormir, um julgamento injusto, açoitamento desumano, zombaria e ainda ter de carregar seu próprio instrumento de morte. Mas isso não foi nada. O que pesou sobre os ombros foram os nossos pecados. Isaías há muito tempo profetizava: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Ele era o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente o Deus que se fez homem poderia reconciliar os homens com Deus. Por isso dizemos que o sacrifício foi por amor, pois ele não tinha pecado. Nós, sim. Se o pecado gera morte, quem deveria morrer seríamos nós, e não ele. Então toda a sua podridão, todos os seus maus pensamentos, toda a sua revolta contra Deus, tudo isso estava nos ombros de Cristo. E ele venceu não somente o pecado, mas também a morte. Quando achar que sua vida está difícil demais, e nada dá certo, não se vitimize. Olhe essa foto e lembre-se tudo que Jesus passou por você e por mim. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui termina esse texto. Eu, passando lá no Instagram, me deparei com ele e me chamou muita atenção, porque, eu não sei você,
nós estamos numa cultura cristã e desde pequeno nós já ouvimos falar da história da Páscoa, ouvimos filmes, séries, enfim, tantos materiais ao nosso redor. Tantas vezes a gente coloca a Páscoa, principalmente a morte de Jesus, num lugar comum, sem perceber a dimensão desse sacrifício, a dimensão da dor, a dimensão do que realmente o nosso mestre fez, suportou por mim e por você. E nós, nessa noite, queremos meditar sobre isso, saber que foi por amor. Existem vários versículos que nos dão conta. Eu separei alguns que eu particularmente amo. O primeiro deles, 1 Coríntios 15, 54 a 57, diz assim: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1,13 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E aqui, se nós formos olhar para o significado dessa palavra Páscoa, vem dessa raiz de passagem. E essa é a passagem que Jesus teve e nós temos também. A passagem da morte para a vida. Há um texto em João 5,24 que diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu não sei qual versículo você mais gosta, qual mais fala com você. Esses três falam muito comigo, eu trouxe outros que eu vou falar no decorrer dessa mensagem. Mas um versículo, tenho certeza que você sabe, e ele é um resumo do Evangelho. O resumo de tudo isso que nós estamos falando aqui, quando nós falamos da paixão de Cristo, do sacrifício de Jesus naquela cruz. Eu sei que você sabe de cor. Vamos falar todos juntos esse versículo? João 3,16. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Esse texto é a miniatura do Evangelho. Martinho Lutero, reformador, dizia isso, que João 3,16 é a miniatura do Evangelho. Nós ouvimos tantos testemunhos de pessoas que se converteram por meio desse versículo. A Luciana está concordando, no hospital ele é bem famoso, né? Especialmente ali, num leito de morte. Há uma palavra de esperança aqui. Eu me lembro de uma história que eu ouvi. Sinceramente, eu não sei se é uma história verídica ou se é uma história fictícia, mas o fato é que ela nos ensina algo. De um pregador que distribuía Bíblias, aquele Novo Testamento, sabe? Ele distribuía na rua e ele dá um Novo Testamento para uma pessoa que estava se drogando na calçada. E ele entrega aquela Bíblia, aquele Novo Testamento, e aquele rapaz olha para aquele pregador e diz: olha, nem precisa me dar isso aí, porque eu vou fumar cada página dessa Bíblia, se você me der. Mas ele mesmo assim deixou aquela Bíblia, aquele Novo Testamento com aquele homem ali na calçada e foi embora. 15 anos se passaram e aquele rapaz que recebeu aquela Bíblia, aquele Novo Testamento, está numa igreja e encontra aquele pregador que o deu para ele aquela Bíblia 15 anos atrás. E olha só o que ele falou. Esse homem não se lembra de mim, mas 15 anos atrás ele me deu de presente um Novo Testamento. Apesar de eu ter lhe dito que iria usar cada página para fazer cigarro. A verdade é que eu fumei Mateus, Marcos, Lucas, mas quando eu cheguei em João 3,16, não consegui fumar mais. Minha vida se transformou naquele momento. Eu penso que seja uma história verdadeira, mas como eu não consegui a fonte dela, eu não sei dizer para você. Mas o fato é que essa palavra, João 3,16, é uma mensagem de esperança, que resume muito o que nós estamos falando. Uma mensagem de amor, de paixão que Jesus teve por nós. Eu gostaria de meditar com você a respeito desse versículo. Eu penso que todos nós o conhecemos bem,
Mas aqui nós podemos tirar fundamentos muito importantes para solidificar a nossa fé e a nossa caminhada, principalmente num dia como hoje. E o primeiro aspecto que eu quero trazer para você, Deus amou. E ele faz algo, ele entrega seu Filho unigênito. Ele nos ama. E esse amor nos constrange. Esse amor que nos alcança quando nós ainda estamos em pecado. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia nada de bom em nós, não havia mérito em nós, mas ele nos ama. Apesar disso, apesar dos nossos deméritos, ele se entrega por nós, e isso é o amor do Pai. Jeremias 31:3 fala assim: com amor eterno eu amei, com bondade eu o atraí. Lindo esse texto também. Deus amou. O amor de Deus o levou a fazer algo prático. Eu já citei para vocês aqui um livro do George Verwer, Revolução no Discipulado, livro da década de 60. E ele fala: Deus amou e agiu. Ele amou e fez algo. O amor de Deus não ficou sendo expressado por canções ou por palavras bonitas, por declarações de amor. Deus não ficou no céu cantando: ó terráqueos, eu amo vocês. Ó seres humanos, eu amo você. Não. Ele não ficou cantando e falando coisas bonitas. O amor de Deus foi concretizado em atitudes. E nós precisamos aprender com isso. Porque se nós somos alcançados por esse amor, e nós expressamos e o amamos também, o nosso amor não pode se resumir apenas a canções bonitas, a palavras bonitas. O nosso amor precisa ser concretizado em ações, precisa ser levado à prática. E como é que você pode expressar o seu amor por Deus? Como é que você pode expressar o seu amor pelo Pai, que o amor que o alcançou de uma forma tão especial, tão maravilhosa? Como você pode expressar isso? Talvez você diga: não, eu vou aos domingos na igreja e canto, eu vou certo dia da semana na célula e eu canto. E talvez isso para você já é suficiente. Mas o que nós vemos aqui é que o amor de Deus o levou a fazer algo. E esse amor precisa também nos levar a fazer algo concreto diante de Deus. A próxima palavra que nós vemos nesse versículo é o alvo desse amor. O alvo desse amor é o mundo. E é claro que essa palavrinha aqui nesse versículo já é motivo de grandes discussões teológicas, né? Alguns vão dizer que esse mundo é um grupo eleito de pessoas, outros vão interpretar que não, o mundo é mundo. Está dizendo pessoas de todas as tribos, povos, nações e raças. São todas as pessoas, pobres, ricas, analfabetas, crentes, não crentes, inimigos, pecadores. O mundo é o alvo desse amor de Deus. E nós fazemos parte e somos alcançados. O que é esse mundo? Corrupto, violento, cheio de adultério, miséria, pobreza, prostituição, drogas, alcoolismo, egoísmo. Mas é exatamente esse o alvo do amor de Deus. É exatamente esse o alvo de um Deus que nos ama, mesmo sendo pecadores. Que morre e se entrega na cruz, mesmo nós, estando perdidos em nossos delitos e pecados. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um outro versículo lindo em 2 Pedro 3:9 que diz assim: pelo contrário, ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Porque se nós entendemos o alvo desse amor de Deus, isso vai nos levar a fazer algo.
a nos posicionar de uma forma evangelística. Vê se faz sentido para você isso. Se você entende que Deus amou tanto o mundo, que enviou o Filho dele para morrer numa cruz, uma morte extremamente violenta, para salvar o mundo, todas as pessoas. E nós, sendo pessoas que já foram alcançadas por esse amor, faz sentido que a gente não participe da missão de Deus, que é salvar esse mundo, que é salvar essas pessoas. E Jesus morreu por elas. E nós nos calamos. Jesus morreu pelo mundo. Pessoas ao nosso redor. E nós, às vezes, temos vergonha, né? Assim, a gente fala, tem vergonha, não quero incomodar ninguém. Deus amou o mundo. E esse texto é lindo, 2 Pedro 3,9, que ele não quer que ninguém se perca. Ninguém pereça. E é por isso que ele tem esse plano de enviar o seu filho. E é uma outra expressão aqui, de tal maneira, aqui mostra essa intensidade desse amor. Imagina você, assim como Abraão, né? Deus falou para Abraão, sacrifica seu filho. Eu me lembro de um texto do Tim Keller no livro Deuses Falsos. E ele fala que naquele mesmo monte em que Abraão é convidado pelo Senhor a levar seu filho Isaque para sacrificá-lo. Séculos depois, Jesus, Filho de Deus, é sacrificado naquele lugar. Aquele momento em que Abraão estava ali a sacrificar seu próprio filho, Deus diz a ele, não faça isso, não precisa. Eu vou prover o cordeiro. Ele proveu o cordeiro, o próprio filho dele. Olha que amor tão grande, que amor tão constrangedor para nós. Ele deu o seu único filho. Ele deu para morrer, para ser sacrificado, torturado. E naquele momento, quando o céu se fecha, um terremoto, Jesus fecha os seus olhos. Momentos antes ele diz, Senhor, Senhor, por que o Senhor está me abandonando? Por que me abandonaste? Deus precisa deixar seu filho morrer, para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado. Irmãos, isso é profundo demais. E nós precisamos de uma dose de fé para realmente entender isso. Você concorda comigo? Porque é uma mensagem que a gente já ouviu tantas vezes, tantas vezes e tantas vezes. E nós falamos e talvez nem toque mais. Mas eu penso que é uma mensagem que precisa nos levar a um estado de constrangimento. Dizer, Filho de Deus morreu no meu lugar, por amor a mim. E o que eu faço a partir disso? Qual é a minha atitude? Qual é a minha resposta diante desse amor? É cruzar meus braços e frequentar a igreja. É cruzar os meus braços e ser uma pessoa ética lá fora. O que eu vou fazer, então, a partir desse maravilhoso presente que o Senhor nos dá? 2 Coríntios 5, 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. João 14, 6 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o único caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E há um texto em Isaías 53, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos
curados. Nós fomos sarados. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu preciso, nessa noite, de um toque do Espírito Santo, para que eu me prostre diante de uma palavra como essa. E perceba que para que eu fosse curado, alguém teve que ser ferido. Para que eu experimentasse vida, alguém precisou morrer. O sangue de um inocente foi derramado, do Filho de Deus. E, meus irmãos, a minha oração é que nessa noite, essa mensagem possa nos levar realmente a um constrangimento. Mas não só um constrangimento que dura alguns segundos no momento do apelo e da oração, que a gente vai ter daqui a pouco, mas em algo que nos faz nos mover, algo que muda a nossa vida e as prioridades da nossa vida. Porque diante de uma palavra como essa, eu não consigo mudar as minhas prioridades, ou se os bens materiais, se o conforto, se prestígio, poder, ou seja lá o que for, é a minha prioridade. Eu preciso dizer, Espírito Santo, me traz revelação do que aconteceu naquela cruz. Me revela, Senhor, o que aconteceu naquela cruz. Porque se a minha vida não está girando e se movendo em torno disso, há alguma coisa errada com o Evangelho que nós dizemos crer. Mas avançando, nesse mesmo versículo aqui, vai dizer também, para que todo aquele que nele crer. Meus irmãos, há algo que nós precisamos fazer para acessar esse lugar de salvação. Crer. Nós somos chamados a crer. Nós somos chamados a empenhar fé. Em Efésios, vocês estão cansados de me ouvir falar esse versículo, né? Mas vamos lá. Talvez alguns já memorizaram aí. Efésios 2, 8 e 9. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós somos salvos por essa graça maravilhosa, é um favor imerecido, não há mérito em nós. O mérito é todo de Cristo Jesus. Mas nós acessamos por causa da fé. Somos salvos pela graça, ok. Mas nós só acessamos pela fé. Para que todo aquele que nele crer, empenha fé, se move, mesmo não conseguindo enxergar, toma decisões mesmo não conseguindo ver. Pessoas que realmente creem no Filho de Deus. E essa não é uma história como qualquer outra. Essa é a história de salvação. E nós não podemos tratar isso como qualquer outra história. Isso precisa me mover todos os dias. Eu não posso me mover por isso só na Páscoa. E muitos ainda ensinam coelhinho para os filhos. E a gente se distancia tanto da intensidade desse amor de Deus que nos salva. E nós acessamos esse lugar de salvação por meio da fé. Quando nós cremos. E se você crê, querido, você vai viver por fé. E a Bíblia fala tanto sobre isso, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo, no comecinho do livro de Romanos, ele vai dizer assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está escrito, o justo viverá pela fé. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu vivo por ele. Eu me movo por ele. Então as decisões que eu tomo é com base no Evangelho. As decisões, os lugares, a forma como eu invisto meus recursos financeiros, o meu tempo, a minha energia, a minha família. É porque eu não me envergonho do Evangelho, eu vivo por fé. A minha segurança está no Evangelho. E, meus irmãos, nós precisamos crer. E se nós crermos, nós vamos fazer obras maiores das que ele fez. Se nós crermos, nós vamos ver prodígios e milagres. E por que tantas vezes nós não vemos o Senhor se movendo? Milagres, prodígios, uma igreja que se move nos dons, cura os enfermos, alcança o perdido,
faz a diferença na sociedade e avança. Porque tantas vezes nós temos dificuldade de crer. E na nossa vida mesmo nós achamos que a segurança vai vir da conta bancária, vai vir do emprego, vai vir da carteira assinada, ou vai vir do que as pessoas estão falando a nosso respeito, do que as pessoas estão pensando a nosso respeito, e nós nos distanciamos disso aqui. João 1:12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Para quem? Quem recebe essa palavra? Aqueles que creem em seu nome. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Aleluia! Meus irmãos, que evangelho maravilhoso. Que mensagem maravilhosa é a mensagem da Páscoa. De um Deus Salvador que toma a iniciativa para me salvar da perdição. Para que todo aquele que nele crê não pereça. A gente, como metodista, né, você sabe, percebe que a gente no púlpito não fica pregando sobre o diabo, inferno e essa coisa toda. No entanto, meus irmãos, isso não quer dizer que isso não existe. Nós não cremos. É que a gente não fica dando ibope, né? A gente prega o evangelho, que é o que transforma a nossa vida. Mas a Bíblia é muito clara, dizendo que ao nosso redor, o diabo está como um leão procurando uma brecha para nos tragar. E o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Mas, meus irmãos, nós precisamos ter essa perspectiva. Porque nós vivemos num evangelho universalista, né? No final vai dar tudo certo. Deus é amor. Deus é amor, então, no final das contas, duvido que ele vai mandar alguém para o inferno. No final das contas, eu duvido que vai dar ruim para alguém. Ele é amor. E nós não temos como agradá-lo, né? Ele é Deus tão inatingível. Meus irmãos, esse texto diz que se você crer, você não perece. Mas se você realmente não crer, mesmo conhecendo a mensagem, olha que interessante. Existem povos que não foram alcançados. Você falar de Jesus, eles não sabem o que é. É de comer, eles não sabem o que é Jesus, e muito menos a mensagem do Evangelho, o plano de salvação. No entanto, essas pessoas precisam ouvir o Evangelho, precisam crer no Evangelho. Agora, nós somos um país cristianizado. Você já ouviu o Evangelho? A pergunta é: você crê? Você conhece a mensagem da paz? Você já assistiu o filme na televisão? Você já assistiu, você sabe essa história. A pergunta é: você crê? Se você crê, você não vai perecer. E esse é o resultado, querido irmão. A vida eterna. A vida eterna. E, meus irmãos, é uma vida eterna, claro, prometida para nós, no porvir. Mas, na teologia, um termo que chama o já e o ainda não. A gente vive a eternidade no já e no ainda não. O ainda não pós-morte, a gente vai chegar lá. Mas hoje, querido, nós podemos experimentar uma vida com propósito, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida cheia de paz, porque esse é o resultado de quem crê. Ele não se abala. Ele sabe que o Senhor está cuidando. Ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quantas vezes nós estamos abalados, estamos perplexos, estamos incomodados, nós precisamos nos voltar e crer nessa mensagem. Porque há uma vida eterna preparada para mim e para você. Do já, agora, meu irmão, e no ainda não. Vou finalizar com alguns textos finais aqui. Romanos 8, 1 e 2 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Colossenses 2, 13 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida
que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que Jesus fez na cruz foi pegar o seu extrato ali, seu saldo devedor, seus muitos pecados. Ele rasga e crava naquela cruz, dizendo: está consumado, está pago. E se você crê nessa mensagem, querido, se você crê, empenhar a sua fé, a sua vida nessa mensagem, eu posso garantir para você, você vai encontrar paz que o mundo não pode entender. O propósito que o mundo não vai assimilar nunca. Mas você precisa empenhar a sua vida, a sua fé, e crer de todo o seu coração. 1 João 3,14 diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Essa é uma boa evidência, querido. Lembra que eu falei com vocês um versículo lá? Deixa eu voltar aqui e ver se eu acho ele. Falei tantos, né? É João 5,24. Presta atenção. Estou finalizando, é verdade. Pode crer. João 5,24 diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus está dizendo, se você crê, você passou da morte para a vida. Se você crê, você passou da morte para a vida. E agora, esse versículo em 1 João 3,14 mostra quem passou da morte para a vida. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Qual a evidência, querido, que nós entendemos essa mensagem? Qual a evidência que nós assimilamos essa mensagem da cruz, do amor do Pai? Quando nós amamos os irmãos. Quando nós amamos as pessoas ao redor. Quando nós empenhamos a nossa vida também. Cristo deu a vida dele. Deus deu o seu Filho para se sacrificar. E nós? O que você oferta diante do Senhor? O melhor que você pode ofertar é a sua vida. E dizer: Senhor, eis-me aqui. Que o seu evangelho seja o norte, seja o farol que me guia. Que conduza as minhas decisões. Que eu passe da morte para a vida. Isso é Páscoa, ok? Passagem. Vivemos a Páscoa quando passamos da morte para a vida. Da escravidão para a libertação. Isso é Páscoa. Essa é a mensagem que nós cremos. Essa é a mensagem que nós pregamos.